noite. Vamos hoje aprender como deve ser a apresentação do pré-projeto. Bom, escolhi esse tema para ficar fácil para vocês também. Somos do curso da Pedagogia, nossa disciplina é Projeto Integrador 1 e o nosso pré-projeto tem o tema de Bullying no Ambiente Escolar. Somos Amanda Cavalcante e Cacilene Martins, nossa orientadora, professora Maria Aparecida Canhone, Cidinha Canhone. O bullying é um tema muito falado atualmente. Assim vemos que ele sempre existiu, porém no momento vem chamando muita atenção da mídia e também vem despertando o interesse nos diferentes campos, como na educação, na saúde e até na área jurídica. Então, realmente é um tema que está em alta por estar acontecendo isso já há alguns anos. Deu um probleminha aqui. Escolhemos esse tema porque para nós é importante conhecermos mais dele e aprendermos mais sobre o assunto. Podemos definir o bullying como são atitudes agressivas, atitudes verbais, atitudes físicas de formas intencionais e repetitivas entre as pessoas e alguns estudantes. Ele é um problema nacional e internacional. Pretende-se orientar os alunos a terem boas atitudes para que eles não sejam agressivos. Então, a nossa justificativa é porque a gente precisa aprender mais para tomar atitudes condizentes com a prática desse tema, dessa situação. Qual foi o problema do nosso tema? O bullying, como nós já dissemos, são atitudes no ambiente escolar que acarretam vários problemas. E podemos citar aqui alguns deles. Claro que existem outros. A falta de aprendizado, a violência, a depressão, a evasão escolar e muitos outros, que isso torna a pessoa isoladamente fora do ambiente escolar. Ele está presente, mas na sua mente não estaria. Qual é a hipótese? Se aplicarmos certas estratégias ao combate ao bullying para reduzir os atos no ambiente escolar, como por exemplo, palestras, debates que falem claramente aos alunos e toda a equipe gestora, teremos resultados surpreendentes de melhorias com esse tema. Quais são os nossos objetivos? Objetivo geral: intervir com ações como palestras que realmente mostrem as consequências negativas do bullying, debates que esclareçam tudo o que o bullying faz, as consequências que ele deixam, ou como for prevenção e combate ao bullying. Quais são os objetivos específicos do nosso trabalho? Identificar o bullying no ambiente escolar, combater e prevenir o bullying, mobilizar os professores contra o bullying, orientar a comunidade contra o bullying e apresentar as consequências do bullying para os alunos. Temos alguns autores que nós usamos, que foram pesquisados e que nos deram base para isso. Dentre outros, temos esses três. Josevaldo Araújo de Melo, livro de 2010. Altemir Gonçalves Barbosa, livro de 2011. E Lélio Braga Calhau, ano 2011. Vamos agora para as falas dos nossos autores. Primeiro, Josevaldo Araújo de Melo. O que Melo nos diz? Ele diz: o bullying traz consequências graves e abrangentes. Para as vítimas, promove no âmbito cognitivo o desinteresse pelos estudos, o déficit de concentração e aprendizagem, a queda do rendimento intelectual,
o absenteísmo, a reprovação e a evasão escolar. Foram alguns dos itens que nós citamos como problema, lá no slide do problema. Então, as consequências são realmente agravantes, como diz o autor Mello. O déficit de concentração e aprendizagem é mínima. Cai o rendimento intelectual, porque ele vive uma situação que não é do seu gosto, mas ele está participando e vendo de tudo aquilo que fazem contra ele. E também leva à evasão e reprovação. Muito triste. Vamos ver o outro autor, Altemir Gonçalves Barbosa. O que ele diz? No seu livro de 2011, na página 16, ele diz: o fenômeno bullying, suas formas de manifestação, prevalência e prevenção, enquanto outros buscaram relacionar algum aspecto do fenômeno com outras variáveis, tais como variáveis escolares, familiares, demográficas, dimensões subjetivas e comportamental e percepção dos educadores. Então, realmente, esse fenômeno, como ele usa a palavra do bullying, traz desastradas situações. E ele abrange aí demográficas, escolares, familiares. Então, o próprio educador, quando diante de uma situação, tem que saber lidar com esse tipo de problema e de forma positiva, talvez com a gestão da escola, talvez com projetos que venham ajudá-lo. O terceiro autor, Lélio Braga Calhau. No seu livro de 2011, na página 95, ele diz: o estudo do bullying se faz necessário para romper com o modelo de resolução de conflitos que cultua a exploração dos mais fracos e dos diferentes e que tem como motor a intolerância ao próximo. Precisamos dar um basta a esse sofrimento silencioso das vítimas, estendendo as mãos a estas, auxiliando-as para o curso normal de suas vidas e ao prazer de viver em suas potencialidades com o próximo. Nessa fala, o autor Lélio Braga disse tudo está dentro dessa pequena frase. Então, qual é a nossa atitude como educadores? Dar um basta. Por quê? Porque essas vítimas sofrem silenciosamente. Talvez não contem para os seus familiares, nem para os pais, nem para alguns colegas mais íntimos, mas eles precisam viver as suas vidas com prazer. Ter um prazer de estudar, ter o prazer de passar de ano, ter um prazer de viver. E a gente concorda plenamente com esse autor. Temos a análise da nossa pesquisa. No gráfico número 1, a pergunta foi: você já sofreu bullying alguma vez? Vocês podem perceber que o gráfico está 100% colorido no sentido de que sim. Claro, não, ninguém respondeu. Então, todos os entrevistados sofreram bullying de alguma forma. Vamos ver o gráfico 2. Você procurou alguma ajuda sobre o bullying quando você sofreu no ambiente escolar? 80% disseram que não procuraram e apenas 20% procuraram. Mesmo a gente achando que 20% é um número menor, esses 20% também deve ter algumas situações que não foram bem explicadas no sentido qual seria essa procura. Então percebemos que realmente no ambiente escolar esse tema é relevante e precisa ser considerado. Nós fizemos algumas tabelas sobre as questões e as respostas dos nossos alunos. Temos os nomes deles ali, não precisava nem colocar, mas ficou mais claro, de 2 escolas que foram entrevistadas. Então, Adriano respondeu: se você sabe quais são as causas do bullying, ele respondeu: falta de base familiar. Ana Júlia: falta de disciplina. Guilherme: por motivos de piada e deixar o colega sem graça.
João Paulo, falta de amor ao próximo. Lohane, são feitos por pessoas que se acham valentão. Marina, família desestruturada. Otávio, falta de base familiar. Rafael, falta de respeito ao próximo. Sofia, falta de empatia. E Victório, crianças mimadas. A fala que nós colocamos aqui deles, a fala foi da maneira como eles disseram, ou com erro de português, ou da maneira correta deles, nós reescrevemos aqui. Mas se a gente for pontuar, a maioria entende o que é bullying. E a maioria sabe que tem alguma base que desestruturou. Ou na família, que nem o Otávio falou, falta de base familiar, ou amor próprio, a pessoa não se ama, ou não tem uma disciplina, ou fazem piadas. Por quê? Porque muitas vezes não tem consideração e respeito para com o seu colega de sala ou o seu colega da escola. Então as respostas foram pertinentes, porque realmente eles sabem da situação. Finalizando, nossas considerações finais. O bullying deve ser tratado com a devida importância pela escola, pelos pais e a sociedade, por ser um fator de violência que demonstra desigualdade e injustiça social. Por isso é necessário que se estabeleça ações de intervenções para o agressor e a vítima. Então, nessa frase nós vemos desigualdade e injustiça social. Realmente, com essa atitude, não há igualdade. E existe uma injustiça. Não há justiça. Por quê? Porque aquele que está aplicando bullying, ele se acha. Ele está aplicando bullying porque talvez ele tenha algum problema interior que ele quer descontar na outra pessoa. Tem vários sintomas. Assim, a nossa pesquisa sobre o bullying nas escolas de Formosa, que foram 2 escolas, constata que a maioria das crianças ou adolescentes já sofreram em algum momento na vida escolar, seja ela pelo peso, uma criança mais gordinha, pela raça, uma criança mais morena, religião, uma religião que não é muito conhecida e etc. Sofreram. A maioria das escolas fazem intervenções com palestras, porém apenas isso não é o bastante. Concluímos. A conscientização é necessária pelos pais, pelos professores, pelos gestores e de toda a comunidade. Existindo uma conscientização, com certeza vai melhorar essa pontuação, vai melhorar essa situação que é tão constrangedora. Nossas referências, colocamos aqui algumas delas, mas como já dissemos acima nas bases teóricas, usamos os 3 autores que nós achamos de total relevância para o nosso trabalho. Então agradecemos a participação e aprendemos muito com o nosso trabalho, que o tema foi bullying no ambiente escolar. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia.